Provérbios capítulo 3, do versículo 5 até o versículo de número 8. Assim diz a palavra de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Oremos ao nosso Deus. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Tua palavra é doce. A tua palavra é maravilhosa. A tua palavra nos empolga, nos impulsiona. A tua palavra nos torna maduros, saindo da imaturidade. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Nos ajude a entender esse texto. Nos ajude a entender a tua palavra. As lições que o Senhor, o professor nesta noite, o Espírito Santo, professor por excelência, que tem nos ensinado dia a dia. O Senhor nos ajude e que o Senhor, mesmo a despeito de nossas imperfeições, mesmo a despeito, ó Deus, de nossos defeitos, mesmo a despeito de nossos pecados, apesar de nós, que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Conta uma história de que um prédio escolar em Chicago desabou. E naquela tarde as crianças estavam lá em suas salas, felizes, as crianças, irmã Sandra, estudando. E havia um bombeiro muito famoso chamado Robert, e que tinha um filho chamado Rafael. E aconteceu que logo quando houve aquele desabamento, as emissoras de televisão, rádio, enfim, todo o pessoal de comunicação foi dar cobertura. E de repente chegou o corpo de bombeiro com aquele barulho de carro de corpo de bombeiro. Eu ouvia muito em São Paulo e em Salvador a gente ouve bastante. Aqui não ouvimos tanto, não ouvimos. Mas é interessante que nesta história conta-se que quando Robert chegou naquele local e os escombros cobriam as crianças que ficaram presas. E não somente as crianças, mas professores, professoras, zeladoras, enfim, era um colégio grande. E as crianças gritavam, atormentadas, chorando. E de repente, aquele homem, aquele bombeiro falou, Rafael, procurando, angustiado por saber que o seu filho poderia ter ido a óbito, e sido esmagado, poderia ter sido esmagado pelos escombros, virado pó. E aquela criança lá, calada, os outros todos gritando, chorando, agitado, e aquela criança lá, calada. E de repente as pessoas perceberam aquele silêncio daquela criança.
E no meio daquela história toda, aquela criança, ao ser questionada, por estar tão tranquila, ela disse que ouviu a voz de seu pai. E ao ouvir a voz de seu pai, aquilo trouxe bonança, trouxe paz, trouxe segurança. Meus amados irmãos, esse texto, o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar 3 lições, de maneira didática. 3 lições. Do versículo 1 ao versículo 4, esta criança está aos pés de seu professor, que está lhe instruindo, está lhe ensinando a lei. E a lei do Senhor deveria ser escrita na tábua do coração daquelas crianças. Mas agora, irmãos, eu quero pensar com os irmãos sobre essas 3 lições que o Espírito Santo de Deus traz sobre as nossas vidas nesta noite. A primeira lição é que nós devemos confiar em Deus. Em Deus, o Pai, você pode e deve confiar. Diz aí, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies, não te estribes no teu próprio entendimento. Meus amados irmãos, a nossa sociedade ela é marcada pela decepção e pela crise de integridade por parte das autoridades. Há uma crise muito grande. E é interessante quando a gente observa o período da eleição, em que muitos estão angustiados, muitos já estão com medo do que poderá acontecer nessas eleições, porque tem lá as suas mais variadas razões, e as pessoas têm medo. A crise de credibilidade está presente em todas as instituições, desde o governo até nas igrejas. A crise de credibilidade na sua autoridade, credibilidade na sua liderança, credibilidade que tem levado as pessoas a um medo, a um terrorismo psicológico. E é interessante, queridos irmãos, que de fato nós somos colocados diante de situações difíceis. Vocês podem lembrar do rei Ezequias, quando Senaqueribe, ele tenta adentrar Jerusalém, e Senaqueribe já vinha dominando várias cidades, nações, e ele vinha do reino do norte, dominando e matando e subjugando e escravizando as outras nações. E é interessante então que o profeta Isaías está nesse contexto do rei Ezequias, e quando Senaqueribe chega com o seu exército, agora para dominar Jerusalém também, para derrotar, para devastar, para passar por cima de Jerusalém também, porque ele já vinha invicto. Nenhum reino conseguiu deter e parar Senaqueribe. E agora diz a Bíblia que o rei Ezequias estava agitado no seu coração. O que fazer? Eles seriam destruídos, levados cativos, suas esposas seriam tomadas.
eles seriam mortos e seria derramado um banho de sangue em Jerusalém. E nós então somos informados que a palavra do profeta Isaías foi que ele confiasse em Deus, porque quando você não tem nada ao seu favor, quando você não tem uma direção, quando parece que as coisas não estão dando certo, e você então é colocado diante, parece que você está numa prisão, e parece que você está preso, está sem conseguir produzir e poder crescer e avançar contra os inimigos. E aí veio a palavra a Ezequias por meio do profeta Isaías: não temas. E o que foi que aconteceu? 185 mil soldados foram desbaratados pelo anjo do Senhor. Meus amados irmãos, a nossa confiança, ela deve estar focada, centralizada em Deus, não é no homem, nos governos. A nossa confiança deve estar centralizada em Deus, porque Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor de tudo, Ele é a luz, nele não há treva nenhuma, Ele é a verdade, nele não há mentira, nele não há engano. Então nós devemos confiar no Senhor, porque se nós nos decepcionamos com os homens na terra, nós jamais nos decepcionaremos com o Deus que está presente em nossas vidas. Jamais nós nos decepcionaremos com o Senhor. Creia, confie, tenha fé. A nossa fé, a nossa confiança está naquele que tem um pacto conosco. Um pacto. Tem um acordo, tem um pacto, tem uma aliança conosco. E devemos crer, e devemos esperar nele. Nós não esperamos em Bolsonaro, nós não esperamos em Lula, nós não esperamos nos políticos. A igreja deve aprender que ela deve confiar tão somente no Senhor. Não é no homem, não é no Supremo Tribunal Federal, não é na casa legislativa, nas duas casas legislativas de nosso país, não é na Polícia Federal, não é em nenhum outro organismo humano. Nós não devemos confiar nas janelas da nossa casa, nós não devemos confiar nas fechaduras da nossa casa, ainda que ela seja tripolar, ainda que ela seja eletrônica. Não! Homens, ladrões, minam e roubam. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar, aí fica aquela velha história. Você pode sair de sua casa, esquecer a janela aberta. Se é o Senhor que está guardando, ela estará aberta, mas nenhum ladrão entrará na tua casa. Mas se o Senhor não estiver, você pode fechar com ferro, e os ladrões vão entrar e vão saquear. Onde está a nossa confiança? Eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. É a palavra de Deus. Que você esteja conseguindo, o meu desejo é que você esteja conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo. A segunda lição que a palavra de Deus
que foi registrada por homens, mas homens guiados pelo Espírito Santo. A segunda lição é que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Olha aí, meus amados irmãos, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Queridos irmãos, a ideia aqui de reconhece-o é a ideia de um conhecimento, de uma intimidade tão grande com Deus, de que você vai levar Deus tão a sério em sua vida, em todos os teus caminhos, que em tudo na tua vida, você sempre colocará Deus em primeiro lugar. É o teu relacionamento com Deus. Então, meus amados irmãos, a ideia aqui que evoca em nossa mente é a ideia de que nós devemos levar Deus a sério em todos os nossos caminhos. Em todos os nossos caminhos. Não devemos fazer como outras pessoas que apenas por um momento caminham com Deus, mas de repente esquecem-se de Deus. Não podemos também achar que ou viver como outras pessoas que durante um certo período de sua jornada na vida vira as costas para Deus. Reconhece-o. Então aqui está a ideia de que Ele deve participar em todos os atos, em toda a minha vida, em toda a minha história. Sim, você cai aqui, nós caímos ali, escorregamos aqui, e é assim a vida. Todos nós precisamos pedir a Deus que venha intervir em tudo em nossas vidas. E a ideia aqui também que nós temos do texto é que a ideia de causa e efeito, de recompensa, porque se nós que andamos no temor do Senhor, meus amados irmãos, nós abrimos o nosso coração, abrimos todas as portas da nossa vida, todos os compartimentos da nossa existência, e não escondemos nada diante de Deus, até mesmo porque não há possibilidade, e pedimos ao Senhor: ó Deus, dirija a minha vida, ó Deus, guia o meu coração, ó Deus, me perdoe porque desonrei o teu nome. E você abre então a porta da sua vida, abre a porta do seu coração, e nesta caminhada, neste andar com Deus, certamente, como diz aí, que é uma condição para que aconteça, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe? Porque às vezes achamos que estamos vivendo e caminhando e as coisas estão indo até bem. Se caso alguma coisa que aparentemente nós entendamos que esteja indo bem e não esteja indo, pelo nosso temor, pela nossa comunhão com Deus, reconhecendo-o em tudo em nossas vidas, Ele endireitará aquilo que estiver errado em sua vida. Ele corrigirá. Ele é poderoso. Está nas mãos dele o poder.
Então, meus amados irmãos, entendamos isto. Há muitos que rejeitam a intervenção e o conselho de Deus em suas ações. Mas nós não podemos virar as costas ou se esquecermos do nosso Deus. Reconhece-o. Reconhece-o. Ou seja, Senhor, vem, olha para mim. Senhor, olha sobre o que eu estou dizendo. Senhor, olha onde eu estou entrando. Senhor, vem comigo, Senhor, me ajuda a fazer esta prova. Porque eu preciso passar nesse concurso. Eu preciso passar no Enem, tirar uma nota boa. Eu preciso de uma porta aberta melhor para sustentar a minha família. Não há nenhum mal. Reconhece-o. Estabelece uma ideia de dependência. Porque quem guia é o Senhor. Quem está no trono da nossa vida é o Senhor. Ele deve estar no comando das nossas ações. Porque se não for assim, será muito perigoso para nós. Então, meus amados irmãos, entreguemos tudo a Ele. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, tudo Ele conhece, nosso passado, presente, e Ele sabe do nosso futuro. Então, em tudo, meus irmãos, nós devemos reconhecer o Senhor, a presença de Deus em nossas vidas. Se você vai fazer qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa, seja em relação à sua esposa, seja em relação ao seu marido, seja em relação aos seus filhos, seja em relação à igreja, seja em relação a qualquer situação profissional, tudo, Deus deve ser reconhecido em tudo. Nós devemos levar as nossas causas diante dele em tudo, em todos. Um advérbio aí de intensidade. Todos os nossos caminhos. Não deve haver nenhuma compartimentalização da nossa existência, que nós devamos guardá-la ou deixá-la de apresentar diante do Senhor. Não, tudo nas mãos do Senhor. Tudo deve estar nas mãos do Senhor. Mas há uma outra e terceira lição, meus amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos traz aqui neste texto, nesta noite, é que nós devemos ter cuidado com a falsa sabedoria. Sabe? A falsa sabedoria. Olha aí no versículo de número 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Agora observe aqui. Aqui nós temos algumas coisas interessantes. Nada é mais contrário à sabedoria do que a presunção. E é interessante que a sabedoria que se impõe pela empáfia, pela arrogância, é tolice. É tolice. Toda essa questão humana nossa, de acharmos que
temos o controle em tudo em nossas vidas. O sábio aqui, como aquele que faz propaganda de si mesmo. E é interessante que o texto está dizendo: não sejas sábio aos teus próprios olhos. E é interessante que do versículo 1 ao versículo 4, aquele filho que recebe as instruções e que deveria guardá-las em seu coração, agora ele está preparado pelas instruções. Ele agora tem o conteúdo, ele agora tem o conhecimento. Mas aí vem o Espírito Santo de Deus e diz: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, meus amados irmãos, aqui vem a ideia em nossas mentes de humildade, andarmos em humildade diante de Deus, de conhecermos o Senhor em humildade, de conhecermos a palavra do Senhor em humildade, no temor do Senhor. Por quê? Porque quando nos sentimos grandes, nós estamos à beira do fracasso, da queda, porque é assim que acontece muitas vezes. Sabe aquele aluno que acha que já sabe até mais do que o professor? E aí ele se agiganta, ele se projeta como que sabendo mais do que o professor. É um inexperiente. Este é inexperiente porque ele está confundindo a verdadeira sabedoria com a falsa sabedoria. E aqui é interessante que a gente vê a ideia no texto. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Observe, eu quero que você vá lá para Tiago, aqui capítulo 3. Tiago capítulo 3. A partir do versículo 13. Olha o que o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui. Olhe, é o Espírito Santo de Deus que está dizendo. E diz assim: quem entre vós, capítulo 3 de Tiago, versículo 13, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, aí ele diz a tríade sobre o que é a sabedoria que aqueles homens poderiam estar vivendo. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimentos facciosos, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Sabe, meus irmãos, a ideia da sabedoria, do senso comum aqui presente, e nós vemos Tiago falando sobre a tríade desta falsa sabedoria, e que nós temos que ter cuidado com ela.
que ela é terrena, animal e demoníaca, e só pode acrescentar confusão e toda espécie de coisas ruins. Sabe, irmãos, esta sabedoria, a gente pode pensar então aqui um pouco sobre a sabedoria do senso comum, quando nós dizemos coisa e que reflete aquela ideia que diz assim: que outros diminuam para que eu cresça. É a sabedoria do senso comum, é a falsa sabedoria, são os sábios segundo o mundo. Eu não gosto de passar vergonha, é a sabedoria do senso comum. Sofrimento, antes eles ou ele ou ela do que eu. E no final das contas nós agimos muitas vezes assim. Agimos de acordo com essa sabedoria falsa, mundana, terrena, animal, demoníaca. Meus amados irmãos, esta é a sabedoria, e esta sabedoria ela pode vir de mim, pode vir de você, se nós não tomarmos cuidado. Esta é a sabedoria, é aquela parte que é a nossa vida, que reflete a nossa vida fora de Cristo. É esta sabedoria. E também, meus amados irmãos, esta sabedoria é a sabedoria que traz confusão, que traz coisas ruins, que não somente para quem está agindo com base nesta sabedoria mundana, carnal, com base em seus pressupostos humanos. E uma coisa interessante que a gente deve pensar em tudo quanto a gente for fazer, porque uma das coisas pior, eu acho que é muito pior do que o engano, é o auto-engano. É quando alguém está se auto-enganando, e muitas vezes isso acontece conosco. Irmãos, nós precisamos guardar o nosso coração para que nós não estejamos vivendo sob a influência desta sabedoria mundana. E na vida, para não causarmos confusão e toda espécie de coisas ruins, ela serve à inveja. Somente serve à inveja, a sentimentos facciosos dentro da igreja. E mais, e pior, ela nega a graça de Deus. Ela nega a graça de Cristo. Agora, quando nós olhamos então, olhamos para Cristo, quando Cristo está na cruz, Ele confia o seu Espírito ao Pai. Aliás, toda a vida de Cristo era reconhecida diante do Pai. Não havia um milímetro, nada do espaço de tempo na vida de Cristo que o Pai não tinha ali, não estava presente. E também Ele viveu o tempo todo a verdadeira e absoluta sabedoria que vem do alto, porque Ele é a sabedoria personificada, o próprio Cristo.
Então a pergunta que nós fazemos aqui nesta noite: é Cristo o centro da nossa vida? Quem é o Deus da tua vida? Quem é o teu Deus? Quem é o Senhor da nossa vida? Devemos confiar, porque Deus, a gente sabe que Ele, sendo o Senhor, este Senhor foi tão grande, irmãos, olhe bem, tão grande, que Ele deixou a sua glória. Ele é Senhor, e veio lavar os pés, inclusive daquele que lhe traiu. Ele lavou os pés dos discípulos. Que sabedoria é essa? Que amor é esse? Confiemos no Senhor. Levemos diante de Deus tudo. Uma das melhores coisas, eu lembrei de uma fala do pastor Ronaldo Lidório aqui, que eu ouvi há um tempo atrás. Missionário Ronaldo Lidório. Ele diz assim, que a melhor coisa é estar no centro da vontade de Deus. E é melhor estar no centro da vontade de Deus, passando pelas turbulências, pelas dificuldades, porque se é vontade de Deus para tratamento da nossa vida, é melhor estar no centro da vontade de Deus do que estar fora da vontade de Deus e estar tudo aparentemente bem. Deus nos abençoe.